pessoal! A liturgia de hoje propõe a leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 8. É um texto famoso, está inscrito na cultura, na teologia. Todos conhecem o Jardim de Éden, Eva, Adão, a serpente, a fruta, tem até nome para fruta, maçã. Enfim, esse texto foi tão enfeitado, especialmente pela interpretação de Santo Agostinho, que se prevalece mais a ortodoxia, o pecado original, que propriamente o texto. De fato, não se fala de pecado e nem de culpa. Por isso, minha proposta é ler o texto. E veremos de imediato que se trata de um gênero literário chamado mito, cuja função é oferecer um significado antropológico e teológico. Mas vale, antes de tudo, recordar que uma narração mítica implica uma narração, quer dizer, alguém conta uma história e quem a escuta vai recontar a seu modo. Por isso, eu vou dizer apenas o que eu vejo. Farei uma análise, um esforço interpretativo, mas você provavelmente vai ver outras coisas. O que quer dizer que uma narração não tem um significado único. Segundo, um mito é uma espécie de chave de leitura para a realidade. Fala de questões fundamentais da experiência humana, da existência humana, de coisas que experimentamos no cotidiano. Assim sendo, a nossa experiência também é útil para entender ou redizer aquilo que o mito diz na sua linguagem. Mas não é somente uma questão de conhecimento. O mito também dá luz para agirmos na realidade. Dito isso, tentarei seguir a lógica do texto. Farei uma leitura narrativa para então propor uma interpretação. Eu inicio com o pré-texto, porque o conteúdo do nosso texto, a conversa entre a serpente e a mulher, será sobre o diálogo entre o personagem divino e Adão, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Leio. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta: essa ordem divina é um conselho? Se é, o personagem divino se apresenta como um amigo. Ou essa ordem é uma ameaça de morte? Se for, ele configura-se como uma divindade severa. Na realidade, o personagem humano não pode saber se se trata de um conselho ou de uma morte, porque não é explícito. Resta, portanto, confiar ou desconfiar. Passemos então à análise do texto. Versículo 1. De antemão, o narrador nos adverte que a serpente é um personagem perigoso, quer dizer, devemos abrir os olhos e sermos mais astutos que ela. E sem mais delongas, o narrador deixa-nos escutar a conversa entre os personagens. A serpente toma o argumento sobre aquela ordem do personagem divino a Adão e diz: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Poucas palavras, mas suficientes para vermos sua habilidade. Ela fala em tom de dúvida, deforma a ordem de Deus, excluindo a possibilidade de uma brecha de bondade da ordem divina. Versículo 2. A mulher contesta, corrigindo, mas usando a mesma linguagem. Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Ou seja, a mulher usa a linguagem impessoal, genérica. Porém, o personagem divino falava na segunda pessoa do singular, tu. Versículo 3. A mulher continua, mas a traiciona-se. Diz: mas do fruto que está no meio do jardim, ela põe a árvore no centro e aumenta. Não podemos nem tocar, senão morreremos. Ou seja, a mulher deixa transparecer assim os seus sentimentos.
Versículo 4. Aí é prato cheio para a serpente dar o bote. A serpente monta sua estratégia em cima do que ela percebeu pela fala da mulher. E então diz: seguramente não morrereis. Versículo 5. A serpente argumenta, mostrando Deus como um mentiroso, suspeitoso, e joga toda a sua força, incitando a mulher a comer, em função da cereja do bolo, o conhecimento. Deste modo, a serpente elimina a possibilidade de questionar ou confiar na ordem divina. Versículo 6. O narrador toma a palavra para descrever como a mulher recebe a instigação da serpente. Diz que a mulher se fixa a essa única árvore, se sente atraída pela oferta e deseja veemente o resultado, ou seja, o conhecimento. Isto é, a mulher elimina qualquer reflexão crítica, descarta o porquê do limite, se abdica de questionar sobre a intenção da ordem divina, enfim, come. E dá ao seu marido que está com ela, que à sua volta nem pensa e nem abre a boca, compactua também. Versículo 7. O narrador continua a descrição. Diz que os dois personagens humanos, depois de comer, abrem os olhos, percebem-se nus e cobrem-se. Portanto, não morreram. Porém, perceberam que existia algo de mortífero, porque descobrem de qual morte falava o personagem divino e, de consequência, qual era a sua intenção em dar-lhes o limite. A saber, implicava depositar confiança mesmo na estranhidade do seu interlocutor. Versículo 8. O narrador então conclui o episódio ilustrando a cena em tom de tragédia e poesia. Diz que os dois personagens humanos se escondem da presença do Senhor ao escutá-lo passeando pelo jardim à brisa da tarde. Parece-me que o texto nos atina a pensar que viver implica aceitar o limite e recusar a totalidade. Do contrário, se morre. Viver implica lidar com a estranhidade do outro. Nesse sentido, a ordem divina educa o ser humano a desenvolver-se autenticamente e sem imposição. Uma pedagogia da autonomia, para usar um termo do nosso ilustre Paulo Freire. De fato, o personagem divino, após a ordem, se retira, deixa ao seu interlocutor a escolha. Seria essa uma condição de vida, de convivência? Assumir o limite, acolher a estranhidade do outro, confiar? Admitir estar entrando em um mistério? Enfim, gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje evocando as palavras de Moisés, conforme Deuteronômio 30, versículos 15 a 20. Vês, hoje ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Eu te digo, ame o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos para que vivas, e Ele te abençoará. Se, porém, o teu coração se afastar, e se não escutar a sua palavra, e se deixas seduzir por outros deuses, e se torna escravo de esses, te digo hoje, tu perecerás seguramente. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz, se apegando a Ele. Sim, Ele é a tua vida. Boa meditação!